Olá, meus queridos amigos, muita alegria que nós estamos aqui para dar continuidade a essa reflexão que vai trazer fecundidade à nossa maneira de viver o cristianismo. É bom a gente ter a oportunidade de, em família, a gente abordar alguns temas que são importantes para a nossa fé. E hoje eu tenho a alegria de tratar um ponto que eu considero nevrálgico para nós que somos cristãos, que é Jesus e o novo mandamento. O amor de Deus e os seus ensinamentos. O amor de Jesus ele funciona na nossa vida como o ponto alto da revelação. Nós sabemos que até Jesus, tudo aquilo que nós consideramos Antigo Testamento funciona como uma preparação para a grande mensagem que Jesus vem nos trazer. Na teologia nós costumamos dizer que Jesus é a hermenêutica do Pai. Palavra que parece difícil, ela tem um significado muito bonito. Hermenêutica é a ciência da interpretação. Toda vez que você lê um texto, você passa os seus olhos sobre o seu texto. E aquelas palavras entram dentro da sua mente, e você vai decodificando o significado daquelas palavras, você está fazendo uma experiência hermenêutica. Você está interpretando aquilo que você leu. A interpretação é uma forma que nós temos de acomodar o significado das coisas dentro de nós. Quando nós dizemos que Jesus é a hermenêutica do Pai, nós dizemos então que a partir dele, toda a compreensão que nós podemos ter sobre Deus já nos foi oferecida. E ele nos oferece a partir de um conceito extremamente presente, fundamental na vida humana, que é o amor. Você sabe exatamente o significado de amar e ser amado. Você vive na sua vida a dinâmica do amor. Aliás, eu ouso dizer que nós somos mais felizes à medida em que nós amamos e somos amados. E ficamos também mais infelizes à medida em que não amamos e não somos amados. Dizer que Deus é amor e dizer que este mandamento novo se apresenta para nós de forma única e definitiva, coloca-nos, de alguma forma, poderíamos dizer, num paredão para onde nós não queremos ir. Se quisermos ser cristãos, teremos de ter disposição para o amor. Mas que amor é este? De que maneira nós podemos compreender o amor de Deus e este novo mandamento de Jesus? O Catecismo da Igreja Católica, aliás, é uma fonte de conhecimento para todos nós, sobretudo tocando-nos com sensibilidade e simplicidade acerca dos temas que nós precisamos entender, nos diz assim, a partir do ponto dessa parte do catecismo que trata a vida de Cristo, a vocação do homem, a vida no Espírito. É o ponto que trata da caridade. E nós sabemos que é um sinônimo, né? Uma palavra que diz a mesma coisa, ou que aprofunda o significado do amor. Está no ponto 1822. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos, por amor de Deus. Jesus fez da caridade um novo mandamento. Amando os seus até o fim, porque Jesus não era um teórico, né? Ele amou verdadeiramente as pessoas que passou pela sua vida. Aliás, ele passou pelo mundo amando e fazendo bem. Todo o bem que realizou Jesus foi a partir de sua capacidade de amar, que era uma expressão viva de Deus entre nós, no processo encarnatório. Jesus, Deus encarnado, traz-nos o amor do Pai, de maneira muito concreta. Então, ele tendo amado os seus até o fim, manifesta o amor do Pai que ele recebe. Amando-se uns aos outros, os discípulos imitam o amor de Jesus que eles também recebem. Então, Jesus, recebendo o amor do Pai, sendo expressão do amor de Deus, do seu Pai, neste mundo, ele ama os discípulos e convida-os a fazerem o mesmo, a darem continuidade ao gesto absolutamente transformador que é o gesto amoroso.
Um gesto amoroso tem o poder de transformar a nossa vida. Nós sabemos disso. Nós nunca nos esquecemos de alguém que nos amou, sobretudo quando não merecíamos ser amados. Por isso Jesus diz assim: assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em meu amor. E ainda, este é o meu preceito: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Tertuliano foi um grande escritor dos primeiros séculos do cristianismo, um homem que teve uma visão que nos ajudou a aprofundar o nosso cristianismo a partir da sua teologia, da sua eloquência, um homem que tinha uma facilidade enorme de se comunicar. Ele dizia: nós seríamos reconhecidos no mundo a partir da nossa capacidade de amar. As pessoas olhariam para nós, e você sabe que nos primeiros séculos do cristianismo nós éramos proibidos, nós vivíamos proibidos. Nós não podíamos ter as nossas igrejas como temos hoje, nós não tínhamos a liberdade de manifestar a nossa adesão a Jesus. Nós tínhamos os simbólicos. Assim como hoje você tem uma cruz que às vezes você usa no peito para identificar que você é cristão. Algumas camisetas, né? Nós estamos na era das camisetas com frases, criam uma identidade que ajudam-nos a dizer quem somos. Os simbólicos funcionam assim. Eles nos conectam com uma realidade que não é material. Então, o meu cristianismo é uma mentalidade. Eu estou aqui pensando como cristão, vivendo como cristão, amando como cristão, sentindo como cristão, como tão sabiamente o Padre Zezinho fez naquela música, né? Uma criança chega e pergunta para ele: como é que eu faço para ser feliz? Ele, como cristão, dá a receita da felicidade a partir do conceito do cristianismo. Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sentir como Jesus sentiu, viver como Jesus viveu. Então, os verbos da identificação, em outros momentos a igreja chamou até de imitação. Eu não gosto muito do conceito de imitação. Ele serviu para um tempo. Mas hoje, se você dizer que você está imitando alguém, dá a impressão que não há muita consistência naquilo que você está vivendo. Não. O que nós vivemos é uma adesão. É por isso que nós participamos dos sacramentos. Por isso que a gente comunga, por isso que a gente confessa, por isso que a gente tem o contato com a palavra de Deus. Porque nós queremos que a mentalidade cristã tome conta da nossa mentalidade. Tertuliano dizia que o simbólico que verdadeiramente nos identifica é o amor. É a forma mais eficaz que nós temos de fazer, desculpe minha palavra, propaganda do nosso cristianismo. Eu sei que nós não precisamos ficar colocando na vitrine as nossas virtudes. Isso nem faz parte do cristianismo. O cristianismo, ele combina muito mais com aquela adesão silenciosa, que não faz propaganda, que não fica dizendo: olha como eu sou bom, olha que coisa maravilhosa que eu fiz em nome de Jesus. Não. Se por acaso aquilo que de maravilhoso fizemos repercutir, que bom. Mas não seremos nós que ficaremos na vitrine, porque isso pode até causar uma doença mental, de você ter eterna necessidade de ficar chamando a atenção para si do cristianismo que você vive. Isso não é saudável. Jesus também já dizia: o que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas há uma maneira de dar testemunho, que é uma palavra muito mais significativa do que fazer propaganda, quando nós nos amamos. Direcionando para a finalização dessa pequena reflexão, eu gostaria que você pensasse na sua vida em comunidade. Se hoje nós pudéssemos levar lá algumas pessoas que não acreditam em Deus, se elas pudessem ficar nos bastidores das comunidades, será que elas poderiam perceber que nós nos amamos? Ou nós ainda não somos suficientemente coerentes com a proposta de Jesus, com o seu mandamento novo, sem o qual, sem a sua vivência, nós não podemos dizer que somos cristãos? Sim.
Não que Jesus desprezasse os 10 mandamentos de Moisés, mas ele resumiu tudo em um só. Você não amará a Deus e ao próximo. Se você não fizer essa ponte do amor que Deus tem por você, do amor que você precisa ter pela humanidade, não há nenhuma possibilidade de cristianismo. Podemos refletir isso em casa, né? Primeira pergunta é essa que eu acabei de dizer. Como é que nós podemos dar testemunho de que somos cristãos sem dizer nada, apenas vivendo? E a segunda, como é que você consegue minimizar o ódio do mundo através das suas atitudes? Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Espero que essa reflexão possa nos ajudar, eu me coloco nisso também, a pensar a qualidade do nosso cristianismo. Eu lhe convido, reflita sobre isso com a sua família. E que a partir dessa reflexão, bons frutos sejam gerados dentro de nós. Permaneçamos firmes na fé. E que Deus Todo-Poderoso nos conceda a graça de viver o amor sem reservas. Que nós possamos viver no nosso dia a dia. Que nós possamos aprender diariamente que só o amor nos educa para sermos cristãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.